Olá, crianças! Tudo bem, meus amores? Vocês se lembram de como o coração de Faraó estava endurecido? E mesmo Moisés e Arão lançando aquele cajado e o cajado tendo se transformado numa serpente, ainda assim Faraó não acreditou e se recusava a libertar o povo hebreu daquela escravidão. Pois bem, Deus já havia dito, que haveriam grandes manifestações sobre o Egito. Mas tenham certeza, crianças, Deus poupará o povo hebreu sempre. E as primeiras manifestações que Deus enviou sobre o Egito foram chamadas de pragas. E elas foram ao todo 10 pragas. Vamos conhecer cada uma delas? A primeira foi a praga na qual as águas se tornaram sangue. Por causa da desobediência de Faraó, o Senhor ordenou a Moisés e Arão que com aquele mesmo cajado eles estendessem as mãos sobre as águas do Egito, sobre lagoas, reservatórios, e que houvesse sangue em toda a terra. Claro, Moisés e Arão, sempre muito obedientes, fizeram exatamente como o Senhor lhes ordenara. E as águas foram se transformando em sangue e ficando vermelhas, e o rio começou a cheirar mal, e os peixinhos foram morrendo. Ninguém podia beber água, crianças, ou sequer se banhar no rio. Tudo que fosse água tinha se tornado sangue. E assim passaram-se 7 dias. Passados esses 7 dias, Moisés foi novamente a Faraó dizer a ele que libertasse o povo hebreu, mas Faraó continuava incrédulo, com aquele coração endurecido que mais parecia uma pedra. Misericórdia! Novamente, o Senhor faria o quê? Enviaria uma segunda praga, que foi a praga das rãs. E aí o Senhor ordenou a Moisés e Arão que estendesse o cajado sobre os rios, fazendo com que rãs e mais rãs fossem produzidas, com muita abundância. E assim eles fizeram, conforme Deus tinha ordenado. Crianças, os rios começaram a jorrar rãs, e mais rãs, e mais rãs, e logo o Egito ficou coberto de rãzinhas. Com isso, Faraó se desesperou. Aí, num primeiro momento, ele mandou chamar Moisés e Arão e pediu que eles rogassem ao Senhor que tirasse aquelas rãs de todo o Egito, e aí ele libertaria o povo. Será mesmo que Faraó mudou de ideia após a segunda praga? Moisés, como sempre, um homem digno, de palavra, deu um voto de confiança ao Faraó e clamou ao Senhor. E todas as rãzinhas morreram, e os egípcios ajuntaram aquelas bichinhas, fizeram grandes montões de rãs, e aquilo ficou cheirando mal. Enfim, passado aquele susto, Faraó ficou aliviado, porque já tinha acabado, A segunda praga já tinha sido desfeita, e aí ele simplesmente voltou atrás do que ele havia dito e não libertou o povo. Crianças, o que vocês acham que Deus fez? Enviou a terceira praga, claro. Agora a terceira praga foi a praga dos piolhos. Quieca! Piolhos, isso mesmo. Deus falou para Moisés e Arão tocar com o cajado a terra e o pó viraria piolhos. Misericórdia, crianças. Senhor, imaginem, uma infestação de piolhos por toda a terra do Egito. Senhor! E Faraó, mesmo assim, permaneceu com o coração dele endurecido e não queria libertar o povo de Israel. Vocês acreditam? Deus, então, enviou a quarta praga, a praga das moscas. Assim, Moisés e Arão levantaram bem cedo e foram falar com Faraó e alertaram que o Senhor enviaria enxames de moscas. E assim o Senhor fez, e vieram nuvens e mais nuvens de moscas, e as moscas se espalharam pela casa de Faraó, pela casa dos oficiais do Faraó e sobre toda a terra do Egito. No momento do desespero, claro, Faraó novamente chamou Moisés, Arão e se prontificou a libertar o povo. Mais uma vez, Moisés clamou ao Senhor que retirasse todo aquele enxame das mosquinhas. E assim Deus o fez. E novamente, crianças, vocês acreditam que Faraó, desobediente demais, muito incrédulo, com o coração extremamente duro, mudou de ideia e continuou mantendo o povo de Israel escravo? Deus fez o quê? Enviou a
quinta praga, a peste nos animais. E a mão do Senhor veio sobre o rebanho do povo egípcio, todos os cavalinhos, jumentos, camelos, as ovelhinhas, todos os bois, todos ficaram doentes e morreram. Poxa, mais uma vez, claro, Deus poupou o povo de Israel, pois os animaizinhos dos hebreus estavam completamente sadios. Não houve um animalzinho do povo de Israel que houvesse morrido ou ficado doente. Essa praga da peste dos animais veio somente sobre os animaizinhos do povo egípcio. Poxa, agora a gente espera que Faraó amoleça aquele coração de pedra, não é? Que nada, crianças. Faraó era muito teimoso, tinha um coração muito endurecido e mesmo após 5 pragas ele continuava mantendo o povo de Israel escravo. Acreditam nisso? Não demorou muito, veio a 6ª praga. Úlceras, tumores nas pessoas, feridas pelo corpo das pessoas. O Senhor ordenou a Moisés e Arão que eles enchessem suas mãos de cinza de forno e Moisés atirasse para o céu diante do faraó, para que ele visse. E assim Moisés e Arão fizeram, e todos os egípcios ficaram doentes, cheios de feridas pelo corpo. E ainda assim Faraó continuava com o coração dele endurecido. Veio então a 7ª praga. Essa foi mais pesada ainda, hein? Chuvas de pedras e fogo, crianças, misericórdia. E mais uma vez, o Senhor, com todo o poder, poupou o povo de Israel. E atentem para um detalhe, crianças. O Senhor, Ele tem todo o poder. Ele é o Criador dos céus e da terra. Amém? Ele já poderia ter eliminado Faraó, né? E todos os egípcios. Mas Deus tinha um propósito. Deus tinha o propósito de se manifestar com todo o seu poder para mostrar aos egípcios que Ele é o único Deus, o único que é digno de todo o nosso louvor, de toda adoração, e que o nome do Senhor, o grande Eu Sou, deveria ser anunciado e deve ser anunciado sobre toda a face da terra. Amém? Pois com as 6 pragas que Deus já havia enviado sobre o Egito, até aqueles magos de Faraó que adoravam outros deuses estavam sendo atingidos. Eles também estavam com pragas, eles também estavam com úlceras, eles também estavam sofrendo. Somente o povo de Israel estava sendo poupado, que era o povo que Deus irá libertar. Amém? Pois bem, amanhecendo o dia, Moisés, sob a orientação do Senhor, estendeu as mãos para o céu com seu cajado e começaram grandes trovões. Estamos na 7ª praga. Começaram grandes trovões e começaram a descer chuvas de pedras e pedras e pedras, e começou a descer fogo do céu, crianças. Misericórdia! Imaginem aqueles trovões, tudo começou a ficar negro, aquele céu negro, só que ao invés de cair aguinha para molhar as plantas, estava caindo o quê? Pedras e fogo. Essa chuva de pedras e fogo destruiu completamente todos os campos, todas as plantações dos egípcios. Somente a terra e as plantações e as arvorezinhas do povo hebreu foi poupada. Todos os campos egípcios foram completamente destruídos, restou muito pouco, uma arvorezinha, um trigo, muito pouco que restou. E novamente, no momento de desespero, Faraó pediu a Moisés que clamasse ao Senhor e ele libertaria o povo. Mais uma vez, Faraó, vendo que a chuva tinha acabado, que as pedras pararam de cair do céu, que o fogo foi cessado, voltou atrás e continuou mantendo o povo escravo. Poxa vida! Deus então enviou o quê? A 8ª praga, praga dos gafanhotos. Aquele insetinho que come as plantinhas que a mamãe e a vovó plantam. Isso aí. Mais uma vez, Moisés estendeu suas mãos para o céu, como Deus tinha ordenado, e começaram a ver gafanhotos. Mas eram nuvens intermináveis, crianças, de muitos gafanhotos.
Aí, com aquela chuva de pedras e fogo, ainda havia restado um linho, uma cevada, algum trigo nos campos, porque eles estavam brotando, eram pequenininhos. Foi um prato cheio para esses gafanhotos. O que a chuva não destruiu, o que a chuva de pedras, que foi a 7ª praga, não destruiu, a 8ª praga, que foi dos gafanhotos, foi um prato cheio. Eles fizeram a festa. Mas era muito gafanhoto, não sobrou um matinho sequer nos campos egípcios, crianças, para vocês terem uma ideia. E ainda assim, Faraó permanecia com aquele coração endurecido. Senhor, Deus então enviou a 9ª praga. Trevas, tudo se tornou uma escuridão. Moisés, orientado por Deus sempre, estendeu as suas mãos para o céu, como o Senhor havia falado, e tudo ficou escuro, o céu ficou negro, as nuvens eram tão espessas que durante 3 dias não havia uma luz sequer, ao ponto dos egípcios não conseguirem se enxergar. Imagina! O povo hebreu estava tranquilo, poupado, como sempre. Mas o povo egípcio, por causa da desobediência de Faraó e por não crer no Senhor Deus, acabou sendo atingido. E tudo ficou negro durante 3 dias. Moisés novamente foi até Faraó pedindo, que ele libertasse o povo de Israel, mas o Faraó continuava com aquele coração endurecido, parecendo uma pedra, e ainda teve a coragem de dizer para Moisés assim. Faraó disse a Moisés assim: retira-te de mim e guarda-te, que não mais vejas o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Que homem arrogante esse Faraó, não é mesmo, crianças? Muito desobediente, coração muito duro e muito arrogante. E vocês acham, crianças, que Deus vai deixar passar? Claro que não. Deus enviará mais uma praga. Essa será a 10ª e última e a mais terrível de todas. Pois Deus se manifestará sobre o povo do Egito e só poupará o povo de Israel. Deus só poupará o povo de Israel mais uma vez. E com a última praga, Faraó, seus oficiais, os seus magos e adoradores de outros deuses que não o nosso Senhor, certamente vão ter que se render ao nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Então, meus amores, tenham uma excelente semana com a presença poderosa do nosso Deus. Sejam sempre muito obedientes ao papai, à mamãe, ao vovô, à vovó, porque a desobediência gera sempre uma consequência, e normalmente essa consequência é castigo. Faraó tem sido muito desobediente pelo que vocês têm visto, e ele está recebendo o castigo dele. Então, sejam sempre muito obedientes. Orem sempre a Deus, conversem sempre com o Papai do Céu e obedeçam sempre. Amém? E semana que vem a gente se vê na 5ª parte dessa história linda, maravilhosa, e nós vamos falar da 10ª praga. A pior de todas, que Deus enviou sobre a terra do Egito para de uma vez quebrantar aquele coração daquele faraó. Amém? E aí Deus prepara o seu povo para a Páscoa. Ok? Fiquem com Deus. Uma semana maravilhosa de muitas bênçãos e muita proteção do nosso Senhor. A tia ama vocês. Beijão!